Iniciamos agora o painel A Segurança Digital em Documentos Eletrônicos de Saúde e eu passo a palavra ao Dr. Ideraldo Luiz Souza Cabeça, ele é primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina. Bom dia, seja bem-vindo ao CertFórum 2021. Obrigado, em nome do Conselho Federal de Medicina, agradeço o convite e sinto-me muito honrado, em representar o Conselho Federal nesse momento. Eu vou fazer uma apresentação, tem alguns diapositivos, e vou compartilhar a tela com os senhores. Consegue me visualizar bem? Consegue me visualizar bem? Posso dar andamento? Pode sim, senhor Ideraldo. Então, especificamente sobre o tema segurança digital em documentos eletrônicos de saúde, o Conselho Federal de Medicina ele vem passo a passo com várias resoluções e estruturações dentro do Conselho Federal de Medicina. E aí eu vou citar algumas no intuito de que se tenha essa ideia. Primeiramente, vale a pena ressaltar que o Conselho Federal de Medicina, junto com os regionais, são órgãos que possuem atribuições constitucionais de fiscalização e normatização da prática médica, com várias, inúmeras competências, desde o registro desse profissional médico, das empresas médicas, até a normatização e supervisão do ponto de vista ético desse médico, seja em julgamentos, da forma de julgamentos, disciplinando a classe médica de uma forma geral. Qual é esse número, que nós temos? Atualmente, nós temos registrados em torno de 520 mil médicos. Se nós formos avaliar o total de documentos, nós temos em torno de quase 600 mil documentos de registro, porque alguns médicos têm atuação em mais de um estado e, com isso, há necessidade de cada regional fiscalizar o bom andamento do ato médico daquele profissional. No primeiro sentido de forma de registro, de aferição de quem é o médico, identificar esse médico, de dar o atributo a esse médico, se ele é especialista. Então, nós temos uma série de formas de chegarmos a esse resultado. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é a cédula de identidade médica. Nesse primeiro instrumento, a carteira profissional do médico, a busca em sítio no nosso portal e através de APIs específicas, onde é possível você verificar se aquela pessoa que está atendendo é médico e se ele apresenta algum registro de qualificação específica. Vale ressaltar, de uma forma bem geral, um breve histórico de como o Conselho Federal de Medicina vem avaliando esses documentos, São vários, mas eu queria iniciar ressaltando a resolução do Conselho 1821 de 2007, onde aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e ao uso de sistemas informatizados para a guarda e para o manuseio de documentos dos prontuários dos pacientes. Então, foi a primeira vez onde você identifica a eliminação do papel e diz que nível de garantia isso pode ocorrer, somente com o nível de garantia NGS 2, justamente com o uso de certificação digital para que a documentação física em papel possa ser, assim, eliminada.
Uma outra resolução que tem um fator norteador importante dentro do Conselho Federal de Medicina é a Resolução 1983, de 2012, onde normatiza o CRM digital e que para vigorar como cédula de médicos inscritos nos conselhos regionais. Qual a importância desse documento, que foi o primeiro documento que eu mostrei ali anteriormente? Existem vários elementos de segurança nessa cédula de identidade, né? E possibilita a emissão de certificado justamente por conta do chip, né, do microchip, introduzido nessa cédula de identidade. Vários foram os documentos especificados ao longo aí de anos, desde 2012. Essa resolução, ela normatiza o CRM na forma digital para vigorar como cédula de identidade, né? E ela, até hoje, em nenhum momento, nos trouxe qualquer alteração, qualquer documento que fosse falsificado. Então, trouxe uma enorme segurança ao Conselho Federal de dizer quem é o médico na ponta. Uma outra resolução importante é a Resolução 2233 de 2019, que normatiza também a cédula de identidade médica na sua forma de cartão, que é o CRM digital, e na sua forma de dispositivos móveis, que é o eCRM. O eCRM, ele, disponível no celular, ele é válido como prova da identificação, assim como documento impresso. Você tem o app específico, que é a credencial médica, existe um reconhecimento facial, né? E você, com os microchip, com a presença de um QR Code que está no verso do seu cartão médico, você consegue estabelecer, então, o eCRM. Isso é disponibilizado de forma gratuita para todos os médicos desde 2017, e que os médicos que, ao renovarem sua carteira, que querem esses dispositivos a mais, é só nessa renovação já a introdução não só do chip, como do eCRM, o que favorece muito, semelhante a outros modelos que nós já temos no ambiente público. Em 2019, um importante passo foi que o CFM torna-se, então, uma entidade emissora de atributo. E qual é essa facilidade para a sociedade e para a classe? É que, dentro do contexto da informação na cédula de identidade médica, né, nesse documento, nós temos a informação de atributo. Então, eu sei que é um médico, que ele tem registro ativo, né, que ele não está afastado do conselho, ele não é um médico cassado, não está com alguma determinado afastamento do conselho por uma determinação ética, e que ele tem a especialidade XYZ, que ele é endocrinologista, que ele é neurologista, ele é cirurgião geral, cirurgião plástico. Então, isso traz segurança à sociedade, porque é possível, em todos esse cenário de identificação do médico, eu ter o atributo dele favorecendo a sociedade de uma forma geral e a própria classe médica. Um importante passo foi dado agora em 2020, quando o Conselho Federal de Medicina, e a gente vai pormenorizar isso mais para frente, faz um chamamento público
para o credenciamento de autoridade certificadora para fornecimento de certificado digital aos médicos com condições importantes à classe médica. E a gente vai, posteriormente, comentar a seguir. Uma outra forma a se falar de movimentos do Conselho Federal de Medicina, com o apoio com o Conselho Federal de Farmácia e também na ITI, o Instituto da ITI, surgiu justamente com a pandemia, em virtude da necessidade e dessa dificuldade do paciente acessar a classe médica, principalmente aquele paciente que precisa usar o seu antihipertensivo, sua medicação controlada para o controle de uma epilepsia. Houve a necessidade dos players se unirem em um convênio, e com isso o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal de Medicina e a própria ITI desenvolveram nessa parceria uma forma de ajudar, auxiliar a sociedade a se beneficiar do atendimento e da liberação de documentos. Então, com essa parceria foi criada, então, uma plataforma, né, de prescrição eletrônica e que favoreceu ao médico a possibilidade de prescrever medicamentos, né, antimicrobianos, através da telemedicina, receituários de controle especial, atestados, relatórios, né, de atendimento, através dessa plataforma que a gente chamou de prescrição eletrônica. Uma plataforma integralmente gratuita à classe, favorecendo os farmacêuticos, os médicos e a sociedade de uma forma geral, tramitando esses documentos de forma ágil, segura, com o uso da certificação digital, né, com padrão ICP Brasil. E com isso, nós garantimos, através dessa estrutura, por exemplo, receituário chancelado no Brasil todo. Isso foi um importante marco, né, dentre outros, estabelecidos sobre os players mencionados. Dentro das premissas, né, do Conselho Federal de Medicina, existe o que nós comentamos sobre a necessidade de avaliação de ato médico, de processos, e que nós demos continuidade, né, em resposta à sociedade, em resposta ao próprio médico, porque quando ocorre uma denúncia, tanto o denunciado quanto o denunciante, eles precisam ter uma resposta. E o Conselho cria, então, o processo administrativo eletrônico. E no último formato, inclusive com o uso de certificação digital. Então, o que acontece com esse processo? Nós damos celeridade aos julgamentos, então, nós iniciamos em 2019 com quase 600 documentos represados para julgamento, e nos dias atuais, mesmo com a pandemia, nós conseguimos, através de resoluções específicas da possibilidade de julgamentos à distância, favorecendo não só denunciante quanto denunciado. O que acontece nesses julgamentos, com a necessidade de ser presencial, em muitas situações, tanto denunciantes quanto denunciados tinham dificuldades, né, pelos custos de passagem, de hotelaria, etc. Dessa forma, com julgamentos à distância e com toda a legislação avaliada, nós podemos trazer segurança e podemos trazer não só denunciantes e denunciados de forma segura a esse julgamento, com uma grande participação da sociedade, né, de denunciantes,
quanto dos denunciados, favorecendo, assim, a ampla defesa e o contraditório. Então, isso foi um importante marco do Conselho Federal de Medicina, onde nós trouxemos um impacto ambiental importante, né, já que trata-se de documento eletrônico, economia de recursos, eliminação de vários processos foram julgados, e nós saímos de quase 600 e agora nós estamos, então, com 40. Então, praticamente, o que entra dentro do Conselho Federal de Medicina, ele é executado, dando uma resposta à sociedade e à classe médica de uma forma muito célere, né? Justamente por conta do procedimento eletrônico administrativo criado. Surge, então, a Autoridade de Registro de Modo Eletrônico, né, do Conselho Federal de Medicina, a RCFM. O Comitê Gestor do ICP Brasil publica uma resolução, que é a 15620, que aprova a emissão de certificado digital pelos conselhos de classe profissional. Então, o Conselho Federal de Medicina ele já tem uma tradição de ter a documentação, biometria, do médico, toda a documentação para dizer quem é médico e toda a documentação dizer que especialidade ele é, a formação dele, dentro dos conselhos regionais. E, com isso, favorece esse posicionamento do Comitê Gestor da ICP Brasil, e, com isso, o Conselho Federal toma a decisão de emitir certificado digital A3 em nuvem para os médicos inscritos. Então, de forma gratuita, os 530 mil médicos, né, existentes, eles receberão a certificação digital A3 em nuvem. E, com isso, o que é que garante? Nós garantimos atestados seguros, prescrições seguras. Então, atestados falsos que chegam ao Conselho Regional de Medicina sobre saber se é a prova da verdade ou não, por causa de carimbo que são roubados, etc., nós teremos a prova da verdade através do uso do certificado de que tais documentos realmente foram emitidos pelo doutor Antônio, a doutora Paula, no dia tal, na hora tal, a pessoa X, né? Então, o CFM, então, ele torna-se uma autoridade de registro, e ele é credenciado pelo ITI em 2/8/2021, como a RCFM, Autoridade de Registro para Emissão de Certificado Digital para os Médicos, e isso trará uma simplificação, né, na forma de atuar, segurança nessa forma de atuar, com toda certeza. Então, esse foi um passo enorme dentro dos vários que eu comentei de uma forma muito breve, ao longo aí desse processo de anos e, sobretudo, de 2019 para cá, que o Conselho Federal de Medicina vem atuando no uso de documentos na área da saúde, no formato digital, no formato eletrônico. Em apertada análise, eram esses os comentários iniciais. Queria agradecer mais uma vez o convite e a participação. Agradeço a fala do doutor Ideraldo Luiz Souza Cabeça e convido agora o doutor Luiz Gustavo Pires, conselheiro federal de farmácia pelo estado do Paraná, para fazer uso da palavra aqui no Certifórum 2021. Obrigado, bom dia a todos e todas, aos participantes do evento. Agradecer o convite para poder expor aqui, em nome do Conselho Federal de Farmácia, o panorama, né, de como está essa questão digital dentro do nosso sistema. Então, vou colocar a apresentação aqui. Um momentinho. Estão todos vendo? Então, vamos lá.
Então, a segurança digital em documentos eletrônicos de saúde, né, o panorama no Conselho Federal de Farmácia e nosso sistema CFF-CRFs. Bom, tudo começou em 2019, quando o Conselho tomou a providência de criar um grupo, né, interinstitucional de tecnologia. Esse grupo tem a função, né, a missão de debater todas as tecnologias na área do setor farmacêutico. Então, em 2019 foi criado esse grupo. Esse grupo contou com a participação de vários atores, entre eles o próprio ITI, a Anvisa, Ministério da Saúde, enfim, vários outros atores, né, que participam desse grupo e participaram desde 2019. Com o advento aí, né, da pandemia, em 2020, esse grupo mudou um pouco o foco e, obviamente, a prioridade foi a questão das prescrições, né, digitais. A gente está num momento ainda de pandemia, isso adiantou um pouco o debate dentro desse grupo, e a gente decidiu, né, partir para essas situações relacionadas à própria prescrição digital, né. E aí, em meados de abril, a gente participou do projeto do Portal de Validação de Documentos da Saúde, né, junto com o ITI, com o próprio CFM, a Adobe e a Universidade Federal de Santa Catarina. O projeto se deu início ali, e esse portal, ele facilitou também esse elo que o próprio Dr. Ideraldo explicou, né, entre o prescritor e também os documentos caem nas nossas farmácias, né, no local de dispensação. O cidadão que tem uma prescrição digital em mãos e precisa adquirir seu medicamento, né, ele vai até uma farmácia, e nessa farmácia a gente teve com esse portal uma facilitação para que esses documentos sejam recebidos de forma segura, né, sejam consultados, né, de forma segura, né, e tenha aí a sua validação, né, para colocar se esse documento de fato ele é válido, né, ele tem lá a prescrição aceita, né, via ICP Brasil, né, de que o médico de fato é um médico, de que o médico está inscrito no conselho, naquela região, e no caso da farmácia a mesma coisa, se o farmacêutico ele é inscrito, se ele está apto a fazer a dispensação desse documento. Depois, ainda em 2020, a gente teve um fato interessante, que a gente teve uma reunião na Casa Civil, né, para articular, junto com o ITI e outros atores, né, uma participação da Anvisa numa regulamentação desse projeto de prescrição e de dispensação de medicamentos. Em 2020 também, no final de 2020, a gente acabou fazendo um evento, né, que a gente colocou a farmácia na era da disrupção, né, foi comecinho de dezembro. A gente coloca como marco para a gente porque foi um evento que a gente conseguiu colocar todas as áreas de tecnologia a serviço do nosso setor, né, e obviamente dentro desse evento a gente destacou a questão da prescrição, né, dos profissionais prescritores e qual seria a estratégia do sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais para recepcionar essa prescrição, de que forma que a gente iria trabalhar na regulamentação disso, né, quais seriam os documentos hábeis para poder, válidos, né, para poder ser recepcionados nas nossas farmácias, né. Vale a pena destacar aí esse panorama também do nosso setor. Hoje nós temos em torno de 80 mil drogarias e farmácias em todo o país, né, e a nossa categoria, a gente tem em torno de 220 mil profissionais inscritos em todo o país. E aí, na sequência, a gente teve a resolução, né, a 698 de 2020, que também foi aprovada na plenária ali de dezembro, né, regulamentando a cédula de identificação, né, na verdade, atualizando a cédula de identificação e preparando ela para o padrão ICP Brasil. Então, esse foi um dos marcos também que a gente gosta de destacar, né, que vai levar ao planejamento final da onde o sistema de conselhos, né, de farmácia, onde nós queremos chegar, qual que é a nossa estratégia para essa área de prescrição digital, de tecnologia. Já partindo para o ano de 2021, né, nós também destacamos aqui a participação no projeto do Conselho Federal de Medicina, né,
até liderado pelo nosso colega doutor Ideraldo aí, né, nos convidou para participar da construção da parte de dispensação, né, do portal de prescrição, né, do CFM. Então, a gente está desde o início aí, a convite deles participando desse projeto, e né, eu creio que nos próximos meses aí vai ser lançado, né, doutor, para poder, né, de fato, aí os médicos terem esse portal, né, com uma maior facilidade, né, pelo Conselho Federal de Medicina, e nessa parceria com o Conselho Federal de Farmácia, a gente possa também fazer o registro da dispensação desse medicamento. Isso é muito importante para toda a cadeia, porque, eu preciso citar um exemplo prático aqui. Hoje, a gente não tem, de fato, um controle, né, preciso, por exemplo, da dispensação de uma prescrição digital de um antimicrobiano, um antibiótico, por exemplo. Né? Às vezes vem uma receita impressa, hoje na fase impressa, né, na fase, digamos, e você recebe uma receita impressa em 2 vias. Às vezes a primeira via e a segunda via são idênticas, tem lá o carimbo e a assinatura do prescritor, né? Às vezes o paciente, por má fé ou falta de orientação, vai até uma drogaria, faz a compra do antibiótico, como a receita ela está em 2 vias, ele entrega uma via, daí atravessa a rua, vai em outra drogaria, por exemplo, e compra o mesmo antibiótico por 2 vezes, né? E hoje não existe esse controle, né, mais rígido até da própria, né, vigilância sanitária e da Anvisa, para poder coibir isso digamos, na fase aí, não online, né? E já com a prescrição digital, né, a gente fazendo esse controle da dispensação, né, no próprio portal ITI já está previsto, né, já estão sendo feitos testes, e já está previsto a questão, né, do controle dessa dispensação. Quando o farmacêutico vai lá e faz a dispensação de maneira digital, né, ele preenche os dados, né, e esse documento ele vai ser codificado, ou seja, vai ter uma hash ali, onde se ele for dispensar, se ele for em outra farmácia para fazer a aquisição desse medicamento, vai constar lá que esse medicamento já foi dispensado. Então, isso aí é uma segurança para o prescritor, uma segurança para o paciente, né, para o usuário, e uma segurança também para as farmácias, né, enfim, para toda a população. Então, já acabei comentando aqui também, em relação à questão da atualização do portal do ITI, prevendo o registro da dispensação. Como eu acabei de pronunciar, esse registro da dispensação é muito importante para esse controle, né, principalmente desses medicamentos como antimicrobianos. Então, e também é importante para a gente poder fazer um levantamento de como que está a dispensação de medicamentos em todo o país, né? Isso é muito importante para o nosso setor também. Então, vou indo aqui para um resumo geral da estratégia que o Conselho Federal e o Conselho Regional de Farmácia, né, estão debatendo para apontamentos e futura implantação. Então, primeiro, aprovação da resolução regulando, né, o ato do registro da dispensação em meio digital. Isso é importante porque, como a Anvisa até o momento não regulamentou, né, se eu não me engano, o Conselho Federal de Medicina também fez agora a regulamentação deles, né, e nós também estamos aqui no debate para poder regulamentar o nosso lado aqui dessa recepção, né, e registro da dispensação em meio digital. Depois, nós estamos também elaborando agora o chamamento público, né, para gratuidade e incentivo, né, dos certificados digitais, ou seja, para que a categoria possa de fato, ter acesso aos certificados digitais padrões CP Brasil, para, enfim, poder fazer o registro da dispensação em meio digital, né? E o preparo, né, para se tornar também autoridade de registro, né? A exemplo da medicina, nós também temos esse apontamento da gente também se transformar em autoridade, né, de registro, ou seja, de poder fazer a emissão desses certificados digitais para a nossa categoria, né, tentando abranger as 80 mil unidades de dispensação que a gente tem no país. Então, é mais ou menos essa é a linha que a gente pretende seguir. Estamos batalhando para isso e tenho certeza que no futuro próximo a gente vai conseguir, né, implantar todo esse planejamento em relação aos documentos digitais. Além também, de passar para essa situação
que o próprio Dr. Beraldo citou na medicina, nós também estamos com um planejamento interno aqui da digitalização de fato, passar para essa próxima etapa. E sempre apontando, né, para as chaves públicas aí para ter mais segurança, e de fato é a que nos dá segurança também jurídica, porque é a única aí que está prevista em lei. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para trazer hoje, né? Agradeço aí o convite e estamos à disposição aí de vocês. Nós que agradecemos a participação do Dr. Luiz Gustavo Pires, um prazer tê-lo conosco. E agora eu passo a palavra ao assessor especial do ITI, senhor Rui Ramos. Bom dia, seja bem-vindo ao CertFórum 2021. Bom dia, Juliana. Bom dia, doutor Ideraldo. Bom dia, doutor Gustavo Pires. Agradeço aí a participação. Peço desculpas não iniciar aqui, porque, como estamos, né, como todos sabem, estamos com 2 eventos em simultâneo, o CertFórum e o Fórum Mundial, e eu particularmente estava também abrindo um outro espaço lá. Bom, pois bem, então, bom dia a todos, mais uma vez. Eu gostaria, assim, de primeiro agradecer, né, essa parceria com os conselhos, aqui especificamente aí do Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal de Medicina, que conjunto com o ITI iniciaram, né, essa grande jornada lá ainda, né, como o próprio Gustavo comentou, ainda em 2019, né, com a ideia, então, de se trabalhar a questão da prescrição eletrônica, com a intenção de se utilizar, de fato, né, os documentos eletrônicos em saúde de forma segura, de forma íntegra, com autenticidade, e garantindo, né, por outro lado, principalmente na parte de prescrições de medicamentos, a segurança, né, a autenticidade, e evitar, talvez, algumas fraudes que, infelizmente, acabam ocorrendo, né, e o papel acaba dando esse suporte, né, que é, às vezes, a fraude em algum documento, né, seja numa receita, seja, às vezes, até mesmo num resultado de exame, sabendo que aquilo pode derivar em algum benefício, e seja um benefício social, algum outro benefício trabalhista, ou mesmo no caso do medicamento, como a gente bem tem acompanhado, ter acesso a substâncias eventualmente restritas, né, sob controle e acompanhamento da Anvisa, e quando também da Polícia Federal. Bom, eu queria aproveitar o espaço, assim, a gente tinha previsto aí os outros colegas, os outros conselhos, mas infelizmente tiveram aí alguns problemas de agenda. Mas, assim, eu gostaria, assim, de, primeiramente, né, passar, talvez, uma situação de como desenvolvemos e como a partir da versão 1.0, né, do validador, cujo objetivo era atender e tem atendido aí a esse momento da pandemia. E agora teremos, então, a versão 2.0. A gente já tem feito aí apresentações para os conselhos, já temos ouvido algumas sugestões, mas não avançamos ainda por conta de algumas legislações que aguardamos aí por parte da Anvisa, né? Mas como vimos aí, o próprio Conselho de Farmácia e Medicina tem avançado, seja nas suas resoluções, na sua regulamentação. O que aguarda-se aí, então, é a regulamentação da Anvisa, especificamente para algumas categorias de medicamento, né, que são os controlados. Obviamente, para outros medicamentos, outras substâncias, isso já está em vigor e tem sido aceito aí pela comunidade. Então, já temos uma versão 2.0, já temos uma API que vamos liberar, e temos essa, então, uma solicitação, né, tanto dos conselhos, né, especialmente do Conselho de Farmácia, né, mas também dos outros preocupados aí com o caso da medicina, com os pacientes, a questão da função de dispensação, né. Isso já foi apresentado também à Anvisa, temos alguns ajustes que foram solicitados, enfim, alguns avanços, mas, como eu disse, tudo a depender, então, da próxima etapa, né, do próximo estágio, que é a regulamentação. Eu não sei se chegou aqui alguma questão, mas eu perguntaria, então, primeiramente, ao doutor Ideraldo, mais ou menos agradecer, né. Hoje, até lembrando, no CertFórum, teremos no final da tarde, por volta de 16 horas, perdão que eu não estou aqui com
a programação, mas hoje à tarde teremos uma apresentação então, do gerente de tecnologia, o Gleison Porto, lá do CFM, apresentar como é que foi ou como está sendo esse projeto da autoridade certificadora do CFM, usando um módulo eletrônico, ou seja, utilizando então um cadastro eletrônico, né, do próprio conselho, né, no caso aí do Conselho de Medicina. E deixa eu só desligar aqui, porque, perdão, acabou ficando... do Conselho Federal de Medicina. A gente já viu também recentemente, infelizmente o pessoal do Conselho de Enfermagem não pôde participar, mas eles também lançaram recentemente uma resolução, né, que visa dotar o enfermeiro, né, e os técnicos com um certificado digital, com uma nova carteira. Então, eu perguntaria então, doutor Ideraldo, qual é a expectativa agora nesse ano ainda, né, de chegar à emissão dos certificados digitais a toda a comunidade médica, né? E quando teremos aí então o lançamento da questão desse ambiente, né? Essa nova plataforma que o Conselho Federal de Medicina quer distribuir aos médicos. Bom dia, Rui. Prazer te ver. Você toca num ponto importante, né? Porque às vezes a gente não consegue transmitir toda a informação, mas com a pandemia, nos parece que ficou mais fácil a compreensão de como usar, dos benefícios, da segurança, de todo esse processo, né? Nós, com o início da plataforma, de forma emergencial, né, do convênio ITI, CFM, CFF, nós saímos assim de aproximadamente 3 mil documentos para 75 mil documentos mês, né? Então, isso e nós temos observado uma média, né, desses documentos. Temos momentos de mais, temos momentos menos, mas uma média em torno aí de 70 mil documentos, 75 documentos mil mês. Nós, com esse movimento instituído inicialmente pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente a partir de 2019, mas lembrando de toda a legislação de 2007, 2012, 2019, 2020 e 2021, nós saímos de uma população médica que aproximadamente nós tínhamos em torno de 17%, 20%, e logo com as manifestações, a forma de gerenciamento do Conselho Federal de Medicina frente à pandemia, nós saímos para um patamar de 37% dos médicos com certificação digital, posteriormente 48%, posteriormente, ao final já de agosto, para 57%, e ao final do ano em torno de 68%. Então, assim, nós tivemos um avanço muito grande. A compreensão de como fazer de forma segura prescrição, documentos médicos, relatórios médicos, de que você pode fazer posteriormente, tendo os dados do seu paciente, depois de um atendimento médico, enviar esse documento de forma segura, com certeza proporcionou essa compreensão da classe médica, compreensão da sociedade e mecanismos administrativos do Conselho Federal de Medicina favoreceram a adesão da classe, dando esses percentuais aí que eu acabei de comentar. E tenho certeza que agora, em 2021, com o Conselho tornando-se uma autoridade e a partir desses dados, né, de agosto de 2021, nós podemos fazer o registro, né, e fazer a distribuição gratuita à classe médica da certificação em nuvem A3. Em síntese, é isso, Rui. Perfeito, doutor Ideraldo, muito obrigado aí pela sua intervenção.
Gostaria, então, de fazer a última pergunta, e até porque nós já estamos estourando um pouco do tempo, ao Gustavo, né, Dr. Gustavo Pires, lá do CFF. Como é que estão, então, qual é o próximo plano, né, o planejamento, então, da questão da massificação da certificação digital na classe farmacêutica? Isso. E na sequência, eu pediria, então, desculpa, na sequência, depois a gente já volta ao estúdio, então, com a Juliana, para dar continuidade e fechamento aqui do nosso painel. Obrigado a todos por enquanto. Prazer, Rui, em revê-lo também. Rui é um grande incentivador aí, nos ajuda muito nesse processo. Então, aqui no nosso sistema, né, o próximo passo agora a gente está trabalhando no chamamento público, né? Nós estamos um pouquinho atrasados em relação ao Conselho de Medicina, mas estamos seguindo os mesmos passos, vamos dizer assim. Então, nós pretendemos agora fazer o chamamento público, né, para a gente poder já fazer o primeiro incentivo aos farmacêuticos, né, poderem gratuitamente receber seus certificados, e vamos nos preparar aí para ser também, né, uma autoridade de registro, né, como eu falei, naquela linha, primeiro o chamamento, depois a resolução que a gente já preparou e está para entrar nas próximas plenárias, né, aprovando a resolução, passar para a questão da autoridade de registro, né, esses são os passos que nós vamos seguir, para também fazer com que todos os farmacêuticos possam ter acesso aí aos certificados, né, para poder, de fato, trabalhar com essa parte da dispensação, né, do registro da dispensação eletrônica e enfim, os outros, todos os outros meios que a gente possa ter de usufruto, né, com o certificado em mãos, Rui.